Durante esta primeira temporada do programa Lições da Bíblia, já estudamos vários aspectos do Senhor. A Trindade, a santidade de Deus, Deus como Redentor. No entanto, há uma imagem de Deus nas Escrituras que raramente recebe atenção. Deus como artista. O seu bom gosto, harmonia, coerência e infinita capacidade para o belo. Começa agora o programa Lições da Bíblia. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmos 27, verso 4. Tema da semana: Deus como artista. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos começando mais um programa, Lições da Bíblia. Que bom estarmos juntos para aprendermos um pouco mais sobre essas preciosas verdades da Palavra de Deus. Porque é na Bíblia que nós encontramos tudo aquilo que Deus significa para nós e deseja para a nossa vida também. Eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no programa dois amigos que retornam ao programa Lições da Bíblia, o pastor Lorival Gomes e o pastor Moisés Matos. Pastor Lorival, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa. O prazer é nosso estar novamente no programa Lições da Bíblia. E o pastor Moisés Matos também. Seja bem-vindo mais uma vez. É uma alegria estar aqui e continuarmos o nosso estudo da Palavra de Deus. Que maravilha. Esses dois pastores são responsáveis por duas regiões importantes da região sul do Brasil. O pastor Lorival vem de Curitiba e lá ele é um pastor presidente de uma região, uma área administrativa da Igreja Adventista ali no Paraná. E o pastor Moisés Matos também é responsável, é um pastor presidente de uma outra região, ali a Associação Central Sul-Rio-Grandense e o pastor Lorival, Associação Central Paranaense. Que bom receber os dois amigos aqui de centro, né? Já que os dois são de centrais, né? Amigos de centro. Muito bem, amigos, hoje nós temos um tema muito especial aqui no programa e o tema geral, você já pôde ver na introdução do programa, é Deus como artista. Um tema diferente e que vamos explorar aqui à luz da Palavra de Deus. Quero convidá-los para uma oração para a gente começar o programa. Pai querido, unge-nos agora ao abrirmos a Tua Palavra e procurarmos entender a Tua vontade para nós, por Jesus. Amém. Amém. Pastor Moisés, como é que a gente pode entender melhor esta questão desta frase, Deus como artista? Essa frase pode ser objeto de preconceito, porque a nossa ideia de artista é uma ideia meramente humana. O ser humano, esse fulano é um artista, não é? Às vezes é até pejorativo em alguns contextos, mas a gente sabe o valor que tem a arte, não é? E nesta semana, especialmente, nós estamos estudando esse aspecto de Deus que nós quase não exploramos. Durante esse trimestre nós falamos sobre a santidade de Deus, sobre o amor de Deus, a graça de Deus, mas nós estamos, nessa semana especialmente, trabalhando um pouquinho esse conceito de Deus como artista. Alguém que ama o que é belo, o que é simétrico, o que é coerente, o que é perfeito, o que agrada também. Então, isso nós temos na Bíblia. Se você tomar Gênesis 1, nada mais é do que uma obra artística. Deus tomando algo informe e vazio que era esta terra, esse planeta, e transformando-o nesta beleza. Apesar do pecado, apesar de termos tantos desastres naturais nesse mundo, ainda a natureza é bela. É algo que nos encanta. Então, esse conceito de Deus como artista, ele perpassa toda a Bíblia. E ele nos mostra que Deus é alguém organizado, que é alguém que gosta das coisas bem feitas, bem colocadas, simetricamente dispostas. É essa a ideia que temos de Deus. A sua visão, pastor, também, E pastor, 3 movimentos do mundo mudaram o conceito de Deus como artista.
Por exemplo, a Renascença, ela tinha um conceito de um Deus pessoal, um Deus próximo, né? Imanente. O Iluminismo já concebia Deus como uma energia, uma força. E a época da Revolução Industrial, então, os grandes inventores, agora, eles já se achavam deuses, né? Deuses. Então, criando coisas. Criando coisas, né? Então, isso deu uma visão de um Deus como artista, né? Trazendo agora para a palavra de Deus, né? Deus, tudo que Ele fez, seja o universo, seja o nosso planeta Terra, tudo Ele fez com um propósito. E o propósito era abençoar o ser humano, as suas criaturas. Exatamente. É uma coisa interessante, né? Quando a gente observa essa característica de Deus como amante do belo, amante daquilo que traz descanso, né? Traz conforto, paz. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre um aspecto aqui que está no nosso manual de estudos, que fala sobre Deus como oleiro. Deus como oleiro. Existe um texto, não é, maravilhoso, que é um clássico, que está na Palavra de Deus, em Isaías, capítulo 64, que diz ali, nós somos o barro, tu és o oleiro. É algo assim interessante, porque quando alguém, um artesão ali está trabalhando, né, o oleiro está moldando o barro, é como se ele estivesse dando vida àquela peça, não é, pastor Moisés? Exatamente. Eu até fiz algumas anotações aqui sobre a questão do que nós aprendemos com esse quadro criado de Deus como um oleiro que toma o barro e forma ali um vaso bonito, algo para se destacar numa sala, para se destacar numa casa ou num ambiente. Então, Deus como artista, como oleiro. Eu diria que a primeira coisa que a gente tem que aprender disso aqui é que o barro, ele não tem valor em si mesmo. Você já viu alguma nação brigar por causa de barro, por causa de terra? É verdade. Se briga por causa de petróleo, diamante, ouro. Ninguém briga por barro. Então, o barro em si não tem valor em si mesmo. Nós somos barro. O ser humano é um barro. O valor é o oleiro que lhe atribui. E esse oleiro é Deus. Não é? Segundo aspecto, o barro nunca diz ao artista o que deve fazer, mas é o artista que usa o barro. Nós temos que nos permitir sermos usados por Deus. Terceiro lugar, o vaso de barro tem valor por aquilo que ele carrega. Um vaso de barro é apenas um vaso de barro. Pode ser argila, que tem um pouco mais de valor, não importa, é barro, é terra. Agora, ele pode carregar ouro ali dentro, ele pode carregar pedras preciosas ali dentro. No passado, isso era muito comum. Grandes perfumes. Grandes perfumes, não é? Então, a mesma coisa é a nossa vida. Quer dizer, esse é o sentido de Deus como oleiro da nossa vida. Por isso que Isaías disse, todos nós somos obras das tuas mãos. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Esse é o sentido do oleiro. Nós só temos valor à medida que estamos com Deus, à medida que servimos a Deus, à medida que a nossa vida está envolta com a vida de Deus. Então, aí passamos a ter de fato valor. E o que nós carregamos? Nós somos vasos de barro que carregam riquezas, preciosidades. Quais são as preciosidades? Justamente as preciosidades do Evangelho, a palavra de Deus. Interessante. Agora, pastor Lorival, essa questão de Deus como oleiro, eu penso que antes de todas as outras que nós vamos discutir, deveria ter primazia em nossa análise, porque se nós somos pó, viemos do pó, né? Somos barro, e Deus foi o oleiro que moldou o nosso corpo, o ser humano, nosso físico, a gente vê a beleza do corpo humano, Fantástico. as complexas terminações nervosas, o complexo que é esse organismo. Eu me impressiono ao ver um Deus como oleiro que deu valor ao barro, né, que deu valor ao pó. Olha, Deus colocou vida nos elementos da terra. Né? E a sua obra-prima da criação, né? A maior obra de arte, somos nós mesmos, seres humanos. Né? E Ele nos moldou. Veja que quando Ele criou toda a natureza, Ele apenas falou. Mas quando Ele criou o ser humano, o homem, Ele literalmente colocou a mão na massa. Até os animais, ele foi dizendo, os animais foram surgindo, foram tendo vida. Mas realmente o ser humano... Então ele usou os elementos químicos, ele foi um físico, ele foi um biólogo, ele é um artista. Um artesão, um artista por completo. Né? Ele deu, na verdade, dignidade ao ser humano.
não é? Quando a Bíblia diz que Adão era um boneco de barro. Ele tinha olhos, mas não enxergava. Ele tinha boca, mas não falava. Ele tinha ouvidos, mas não ouvia. Era um ser inerte que estava ali. Mas quando Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, que é a vida de Deus, então Adão passou a ser alma vivente. Ou seja, aquilo ali deu dignidade, deu para ele o fato de agora ele ser uma pessoa, um ser humano. Então é justamente isso que nós estamos falando aqui, né? Deus, como artista, trabalhou em cada detalhe, não é? E finalmente deu a este boneco de barro, cheio de detalhes bonitos, aquilo que ele tem de mais importante, que é a vida, para honrar e glorificar o nome de Deus. E ele deu personalidade, né? Quando ele chamou do homem Adão, né? E Eva Adão. Está no capítulo 5, versículo 2, diz assim: homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, Deus deu o nome, tanto para Adão como Eva, Adão, porque tem tudo a ver com a terra que é Adamá, né? Já foi Adão que deu o nome de Eva, né? Mas Deus chamou tanto ambos, Adão e Eva, porque ambos vieram da terra. Adão, porque ambos vieram da terra. Ambos eram um barro que foi moldado por Deus e a ele foi dado dignidade. E no capítulo 3, verso 20 diz: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, Adão deu o nome de Eva, mas Deus chamou... Os dois, ambos de Adão. Ambos de Adão. Interessante. Aí mostra também a questão do homem e da mulher. Ambos foram criados por Deus. E, portanto, ambos, com funções naturalmente diferentes, são filhos de Deus. E não podemos fazer essa separação entre ambos, né? Mostrando que ambos são dignos diante de Deus. Alguns no passado achavam que a mulher era menor, menos digna. Então você tem uma dignidade. Então veja que no conceito de Deus como artista, Deus como oleiro, você tem toda essa teologia. Você tem envolto nisso tudo uma coisa que muito, é um assunto muito complexo, grandiosa. né? Criar o ser humano do pó exige uma complexidade muito grande. E a visão de vocês sobre a questão de que Deus imprimiu ali a sua imagem e semelhança, naquele boneco, naquele molde ali inerte, sem vida, ainda estava colocando a sua imagem e semelhança. Como a gente pode entender Deus com membros como nós temos, né? Cabeça, tronco e membros, como poderíamos entender essa questão da imagem e semelhança? O que é fantástico na criação do homem é que ele, ao fazer, ao construir, ao pegar as suas mãos e formar o homem, ele teve como modelo a própria divindade, o próprio Deus, né? Isso é fantástico, né, pastor Moisés? Sabe? Qual é o modelo que eu vou ter para fazer o homem? Eu mesmo, ele eu disse. Mesmo, né? E o mais interessante é que esse conceito de fazer o homem, a sua imagem e semelhança, não apenas no físico, mas também no caráter. Eu diria, pastor, até que essa é uma das partes mais difíceis de toda a Bíblia. Muito complexa mesmo. Muito complexa. Nós precisaremos ir para o céu para entender exatamente esse conceito de imagem e semelhança. Tanto é que a Bíblia foi muito cuidadosa, disse imagem e semelhança, que são palavras intercambiáveis. Ou seja, você pode falar de imagem, está falando de semelhança, está falando de semelhança, pode estar falando de imagem. Mas, na verdade, o que o senhor toca é um aspecto interessante. Embora nós, na aparência, podemos aparecer com Deus, mas não podemos dizer que Deus é exatamente igual a nós, que tem um dedo, que tem uma mão, que tem 5 dedos nessa mão, 5 dedos nessa outra mão. Não absolutamente. O que nós podemos dizer é que Deus nos criou perfeitos, como Ele é perfeito. E criou o ser humano semelhante a Ele no próprio caráter. Santo, perfeito. Depois o homem se perdeu no pecado. Inteligente, não é? Capaz, não é? Então, nós não podemos aqui agora limitar e dizer que exatamente só uma questão física. A questão física entra porque o físico do ser humano foi criado perfeito. Como perfeito é Deus. Não é? Mas o homem é semelhante a Deus. Não se pode agora também dizer que Deus é igualzinho ter um corpo como o nosso. Nós não cremos nisso. Nós cremos que somos criados à imagem e semelhança com Deus, outro texto, porque Ele era perfeito e fomos criados perfeitos também. Tem aquele outro texto, né, que diz que Deus é Espírito, importa que o adoremos em Espírito e em verdade, não é? Deus pode estar em todas as partes, em todos os pontos do universo. Nós temos restrições, nós temos restrições. Então, quer dizer, realmente temos que ir para o céu para a gente poder entender um pouco mais. E realmente eu acho que a essência é essa, somos semelhantes ao Deus do céu, no caráter, na perfeição,
na simetria. Na simetria. E aí você entra na beleza, não é? Beleza, a lição nós estamos tratando dessa semana exatamente dessa beleza Exato. que Deus deu. Então nós somos criados a esta imagem de Deus e não precisamos ter vergonha disso. Exatamente. Então, vejam, você que está ligando a sua televisão agora, nós estamos conversando aqui no programa Lições da Bíblia sobre essa característica maravilhosa de Deus como artista. É mais um vislumbre da pessoa de Deus que faz parte desse tema principal do Lições da Bíblia nesta primeira temporada de 2012. Deus como artista, e discutimos aqui agora, Deus como oleiro que deu valor ao barro, ele transformou, criou o homem do nada ali, pegando a matéria bruta, o barro, o pó, e dando vida ao ser humano, trazendo vida para a terra. Muito bem, meus amigos, eu penso que esse é um ponto bastante interessante que nós podemos trabalhar. Há mais algum detalhe nesse aspecto que vocês gostariam de ressaltar para a gente fechar o bloco e chamar o nosso intervalo? Alguma coisa que dá para a gente fechar aqui? Eu acho que só apenas reprisar de que o barro não tem valor. Quem tem valor é o oleiro. E o barro só tem valor na proporção de que ele se submete à ação do oleiro. O ser humano só tem valor à medida que ele está ligado ao seu Criador, ao seu Deus. E isso faz toda a diferença. E um aspecto que me vem à mente aqui, que deveríamos falar também antes do nosso intervalo, é que após o pecado, essa imagem de Deus foi manchada, foi maculada, e Deus está empreendendo um esforço muito grande para recriar esta imagem e semelhança dele no homem. Né? Eu penso que esse é um ponto especial. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo e em seguida voltamos para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Voltamos em instantes. Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia e você já sabe, esse é um programa que procura retirar da Palavra de Deus algumas lições especiais. Nessa semana, tentando tirar lições especiais do nosso grande Deus como o artista por excelência. Estou conversando aqui com os pastores Lorival Gomes e pastor Moisés Matos, que vêm da região sul do Brasil, representando esta grande região do Brasil. Meu abraço carinhoso a todos os amigos da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, representados aqui por esses companheiros. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre Deus como arquiteto. Já que ele é oleiro, né? O pastor Moisés estava falando aí de algumas características, o pastor Lorival também falou outras. Agora, Deus como um grande arquiteto, aquele que tem uma visão do belo, né? Que eu me impressiono com o trabalho do arquiteto, né? Cada profissão tem a sua beleza, né? Mas o arquiteto, ele vê coisas que às vezes nós não vemos, né? Ele vê lá uma pedra bruta e ele já imagina algo diferente que vai se transformar realmente numa coisa muito bonita. E Deus foi o grande arquiteto deste mundo, né? Deus foi o grande arquiteto de todas a maior as obra coisas. foi exatamente a obra da criação. Mas há um segundo aspecto, que é justamente o que trata do nosso tema de hoje, que é a questão de Deus construindo um santuário. E me impressionou saber que nos primeiros 5 livros da Bíblia, os livros de Moisés, nós temos quase 50 capítulos que tratam das minúcias, dos detalhes, da construção de um tabernáculo, de um santuário, de uma igreja, nós assim podemos dizer, de um templo, lá no deserto. E Deus se ocupou de cada detalhe desse templo. Até as argolas das cortinas, ele disse como deveria ser, as cortinas desse templo, os diferentes locais desse templo foram minuciosamente detalhados, a cobertura, como isso deveria ser. Então, isto salta aos nossos olhos como Deus se interessando por esse tipo de coisa, Deus como arquiteto. Né? A gente sempre vê Deus como amor, como um Deus santo, mas agora você vê Deus qualificado, ligado a alguma coisa meramente humana, não é? Ele inspirou pessoas, motivou pessoas para construírem esse santuário e ele deu as regras da construção. Isso é impressionante. Interessante que quando a gente pensa em atributos de Deus, atributos inerentes de Deus, naturais de Deus,
a gente pensa em todas as coisas, porque Ele é tudo. Deus, Ele é perfeito em tudo. Então, Ele pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser todas as coisas, porque nele toda a perfeição se realiza, não é? E por ser perfeito, Ele deseja que tudo tenha o seu detalhe, nos mínimos detalhes. Foi o caso do santuário, né? Os mínimos detalhes Ele se preocupou, até com os engates das tábuas, os encaixes, não é? A madeira. Ele não deixou ao acaso, né? Ele não deixou nenhum ao detalhe. acaso. Exatamente. Ele planejou. E você sabe que um arquiteto, quando ele vai elaborar um projeto, primeiro ele concebe na sua mente, né? A mente do arquiteto, primeiro na mente, depois ele coloca no papel, né? E Deus também ele tinha um modelo, né, para fazer tudo Com isso. certeza, né? é verdade. E ele então planejou, ele selecionou os materiais, né? Depois ele inspecionou, ele dirigiu a construção, inspecionou. Inspirou pessoas para que pudessem fizessem fazer isso. bem. Uma outra coisa que me chama a E atenção depois nessa abençoou, questão, né, exatamente, quando tudo estava pronto. Exatamente. E uma outra coisa que eu fico pensando é que ele também fez de forma que fosse desmontável. Não Prático. Era prático. Né? Deus é prático também. Apesar de ser detalhista, Ele também é prático. Porque Então, há um problema entre o detalhista e o prático. Exatamente. Né? Normalmente quem é prático não é detalista. Exatamente. E quem é detalhista não é prático. Mas Deus consegue conjugar essas duas qualidades Exatamente. difíceis para nós seres humanos. Ele Exatamente. tomou um santuário terrestre imóvel, não é? Que ele podia levar de um lugar para outro, mas sem perder a beleza, sem perder aquela, digamos, boa ostentação que impressionava os adoradores Exato. e os pecadores de então. Exatamente. Agora, pois o que me chama a atenção é que ele não deixou nada na construção do santuário para a imaginação humana. Isso aí foi um projeto dele, realmente, né? E qual o objetivo? Porque ele queria estar junto com os seus filhos, com o seu povo, né? E me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio deles, né? Então, e nesse detalhe, a presença de Deus que santifica o lugar, né? Ele cuidou dos mínimos detalhes, né? E não deixou nada, absolutamente nada para a imaginação humana. Tudo criação da mente de Deus. Agora, a Bíblia diz que esse santuário terrestre, ele estava baseado num modelo. Que modelo era esse? Hebreus 8 fala de que esse era o modelo do céu, não é? O modelo do santuário celestial, o verdadeiro santuário. E que este santuário terrestre, que fala o livro de Êxodo, capítulo 25, era exatamente uma cópia, uma sombra daquele santuário que existia ou que existe no céu. E essa cópia, inclusive, na questão dos materiais utilizados? Eu não creio. Eu creio que o santuário celestial tem as suas divisões, a Bíblia fala de um santuário no céu, não é? Apocalipse 11, verso 19, fala disso, mas que é uma realidade transcendente, diferente da nossa, né? Não é? Não dá para você limitar, mas que nas funções, no trabalho que era feito, As divisões, Santo, Santíssimo. Isto sim. Interessante. As fases, não é? A Bíblia fala das fases, não é? A fase do lugar santo, depois a fase do lugar santíssimo, não é? Aquela questão do sacrifício diário, depois o sacrifício uma vez ao ano, não é? Os bodes lá, havia Azazel e o bode pelo Senhor. Quer dizer, esse trabalho era uma prefiguração daquilo que ocorre na história da salvação também. E pastor Lorival, hoje nós temos assim, hoje também nós nos reunimos em santuários feitos por mãos humanas, são igrejas, e a gente vê quanto detalhe está envolvido numa construção, né? Muitos detalhes estão envolvidos ali, desde a legalização do terreno, não é? Até a confecção da planta, o projeto que vem da engenharia, depois de arquitetura, de elétrica, de hidráulica. E às vezes a gente percebe assim que algumas pessoas não têm tido o mesmo cuidado com o templo, com a igreja. Hoje, no século XXI, Deus também deseja que tenhamos o mesmo cuidado, o mesmo interesse pela preservação do prédio que Deus tinha naquele santuário lá no deserto? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que oferecer para Deus o nosso melhor. Eu penso que a igreja, o templo que nós vamos adorar o nosso Deus, ele não deve ser inferior à nossa casa. Se na nossa casa nós temos todo um cuidado, todo um esmero, né, para mantê-la
bonita, limpa, Bem pintada. bem pintada, eu penso que não deve ser diferente com a casa de Deus. Se existe um grupo de membros humildes e pobres que, dentro de suas possibilidades, podem construir um tipo humilde de igreja, de templo, é aquilo o melhor que eles podem dar, eu penso que Deus vai aceitar da mesma maneira, né? Mas, por outro lado, se numa outra classe de pessoas, né, empresários, pessoas com recursos, eu penso que nós temos que oferecer também Deus sempre aceita o nosso melhor, o nosso né? melhor, O nosso né? melhor, O nosso melhor, dentro dos diferentes níveis sociais, né? Exatamente. Mesmo porque Deus não precisa de um templo para habitar, não é? A própria Bíblia chega a dizer isto, de que um templo humano não pode comportar a Deus, mas ao construirmos templos, nós estamos, na verdade, honrando a Deus, nós estamos louvando a Deus, nós estamos agradecendo a Deus, nós estamos dizendo, esse é o lugar que nós queremos para adorar ao Senhor, mas em nenhum momento podemos dizer que um prédio vai comportar Deus. Deus é maior do que isto, Deus é muito mais do que isso, mas, no entanto, Deus está querendo ver a nossa fidelidade a Ele, não é? O nosso amor por nosso Ele, interesse o nosso por adorá-lo. Desprendimento. Exatamente, desprendimento. Quanto é que eu adoro a Deus? Como eu adoro a Deus? Não é? Até que ponto eu vou? Qual o sacrifício que eu posso fazer em prol da causa de Deus? Essa é a questão. Muito interessante, né? Então, você que tem o costume de ir à igreja, preste atenção, sempre ajude na preservação desse templo, busque melhorar o nível de adoração, da reverência, cuidando do prédio da sua igreja. Isso é muito importante, porque tem a ver com a nossa adoração a Deus, e Deus aceita isso como um cheiro suave diante dele, quando nós temos essa visão e esse cuidado. Agora, eu quero tocar num outro ponto, nesse restante de bloco, no restante do segundo bloco, que é Deus como músico, não é? Que é mais um vislumbre do artista. A música é uma arte, não é? Assim como também o artesão, o oleiro, assim como o arquiteto também tem aquela visão artística, a música também. Desde o início da raça humana, a gente vê vislumbres da música fazendo parte na família humana, pastor Moisés. Como é que você vê isso? Sem dúvida, pastor. Na verdade, a música é parte da adoração que nós fazemos a Deus. Não é? Não apenas o expressar artístico de alguém, mas esse expressar artístico está num contexto diferenciado, um contexto de adoração, de reconhecimento. E se faz isso através da melodia e através da letra também. As duas coisas vão aqui juntas, né? Então, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que isso era muito forte. Por exemplo, você toma o livro de Salmos, que é uma coletânea de poesia, uma coletânea de música que os antigos hebreus usavam nos seus cultos de adoração, não é? Nas suas casas ou no próprio templo. Assim, a música é uma destas manifestações artísticas que, através dela, nós podemos adorar a Deus, nós podemos cultuar a Deus e reconhecer a sua bondade, o seu amor, a sua graça, a sua criação. Deus, ele se apresenta aos seres humanos, às pessoas, de três maneiras, né? De uma maneira visual, auditiva e sensitiva. Para os visuais, ele se apresenta como um artista, né, que pinta uma tela maravilhosa, né? Aos auditivos, vêm os sons, e aí está a música, né? E Deus, ele ama também o belo, a música também, que tem harmonia, que eleva o ser humano, sabe, a reconhecer que Deus merece toda a nossa adoração. Então, a música, ela é muito importante também para atrair pessoas para junto de Deus, né? Você vê pessoas solitárias, pessimistas, a música, ela pode ajudar a pessoa a sair desse estado de depressão, estado de estresse, né? Ela vem como um calmante, né? Ela traz uma influência muito positiva para essas pessoas. Uma música sincopada, né, também já tem um outro efeito, né? Já pode levar as pessoas à excitação, né? Então, a música... A música em si não é neutra, né? Ela produz sentimentos e reações gera diferentes. reações, né? Se você vai ao quartel, você vai ver alguém marchando, e lá não é uma música suave, é uma música, logicamente, própria para marcha. Própria para marcha. Não é? Na igreja temos uma música própria para adoração, e assim por diante, né? Então, o que o pastor fala é bastante interessante. Como Deus é sábio, né?
como Deus inteligente, como o artista que sabe colocar as coisas de tal forma para atrair pessoas de mentalidades diferentes, não é? De personalidades diferentes, não é? De estilos diferentes. Isso é maravilhoso. Exatamente. Mais uma vez a gente se encanta com esse Deus que aqui na nossa lição está sendo chamado de Deus artista. Né? Exatamente. Agora, nesse ponto de vista sobre música, a gente percebe como Deus orientou também a Davi lá com relação ao serviço do templo, não é? Já com o povo de Israel bem informado e bem estruturado, surge então ali o templo de Salomão, e Deus orientou a Davi e a Salomão sobre os cuidados com relação a isso. E lá no templo, a Bíblia diz lá em 1 Crônicas, não é? Uma coisa incrível, que 4 mil para pessoas louvar ao tocando Senhor. instrumentos. Era um pequeno coral de 4 mil pessoas. Já imaginaram Imagine isso? o som, a harmonia, né? De 4 mil músicos tocando instrumentos. Uma coisa incrível. Fantástico. Deve ser uma coisa e a Bíblia assim, diz que eles se estupenda. revezavam em escalas. Então Deus era um Deus de ordem também. Ele falou, olha, eu quero escalas, assim como tem na sua igreja uma escala de cantores, de pregadores, daqueles que recebem as pessoas lá na porta, aqueles que vão abrir o templo e fechar o templo. Tem sempre uma escala, não é? A gente sempre trabalha com escalas. E Deus já estava pondo essa visão. Isso aqui nos mostra que muitos veem a música como entretenimento, mas a música é parte da adoração. Parte da adoração. É fundamentalmente, né? Às vezes cantamos para chamar o povo que chega atrasado à igreja. Isso, né? Então, vamos cantar alguma música até que o povo chegue, mas na verdade isso não deveria ser assim. Exatamente. A música faz parte da adoração. Nós temos um horário para começar, aqueles minutos anteriores ao início do culto, que nós às vezes chamamos de minutos prévios, na verdade não são prévios. Nós podemos colocar esses minutos já como dentro do programa de adoração a Deus. E também a música não é algo descartável, né? Alguns pensam que o que importa é a pregação. Então, às vezes, há um desequilíbrio. Alguns pensam que devemos ter só música na igreja, porque eles são justamente aqueles mais sensíveis à música. E outros dizem, não, nós temos que ter a pregação, porque ela é mais racional. Só a pregação Só a também. pregação também. Nem uma coisa, nem outra. Nós precisamos do equilíbrio entre pregação e música, não é? Louvor a Deus e estudo da sua palavra. Exatamente. Então veja, em suma, quando a música não serve, ela não está sendo usada para adoração e não serve para adoração, ela está no lugar errado. Ela não está cumprindo o propósito, está fora do contexto, ela não está cumprindo o propósito de Deus. Hoje é uma grande polêmica nesse assunto de música, que tipo de música devemos usar na adoração. Eu não entraria nesse tema, porque ele é bastante escorregadio. Exato. Mas eu diria que a primeira coisa que alguém tem que ter é um princípio básico, elementar, é pensar o seguinte: esta música que eu estou compondo, ela de fato está adorando a Deus? E aí vem um segundo aspecto. Ao ela ser apresentada, eu vou causar escândalo ou eu vou levar as pessoas a adorar a Deus? Eu diria que isso é uma questão de bom senso também. Né? Porque a música ela tem contextos diferentes. É o que eu disse, lá no quartel, ninguém canta música romântica, porque não funciona. E nem música clássica. E nem música clássica. São coisas diferentes. Não é? Na igreja, nós temos que ter um tipo de música que eleve o homem a Deus, para mais perto de Deus. Agora, às vezes eu tenho um conceito e quero colocar o meu conceito para todos. E aqui eu estou falando nos dois sentidos. Tanto aqueles que são o que chamamos de, entre aspas, liberais e aqueles que são, entre aspas, conservadores. Então, o conceito é esse. A minha música está adorando a Deus de fato ou está adorando o meu gosto pessoal? Exatamente. Esse é um problema. Muito bem colocado, então, aqui pelos nossos amigos, os seus conceitos, a visão que cada um deles tem sobre esse Deus artista que nós temos. Nós vamos para mais um intervalo e em seguida voltamos para o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Estamos voltando para o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia e eu não posso deixar de oferecer para você agora um presente aqui em nome da TV Novo Tempo, em nome do nosso programa, que é a oportunidade de você receber gratuitamente este material que vai levar para mais perto de você
o conhecimento de Deus, a pessoa de Deus, a presença de Deus. Através deste material você vai ter uma visão muito maior desse Deus artista, desse Deus que se preocupa com o belo e seus planos para cada um de nós com relação à vida eterna, onde viveremos para sempre num ambiente belo, perfeito, preparado por esse artista. Então, para você receber gratuitamente esse material, entre no blog do programa Lições da Bíblia e lá você vai solicitar esse material. Solicitando, você vai receber no seu endereço e se você não tem computador, não tem acesso à internet, mande uma carta e nós vamos enviar também para você. Está aqui a oportunidade de você receber esse material gratuitamente. Converso aqui com o pastor Lorival Gomes e o pastor Moisés Matos, amigos que vêm da região sul, e eu quero chamar agora uma pergunta de um telespectador para a gente poder entender um pouco mais sobre o assunto. Vamos responder para ele. Olá, meu nome é Israel. Minha pergunta é a seguinte: por vezes as pessoas acabam demonstrando um certo desrespeito pelas artes. Alguns fazem até piada. Por que isso acontece? Seria um preconceito? E aí, gente, como é que a gente poderia... Eu creio que, de alguma maneira, para nós cristãos, eu estou falando aqui num contexto muito cristão, a questão do segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe fazer, por exemplo, imagens de escultura, que é uma manifestação artística, não é? Que proíbe fazer representações de Deus, por exemplo, materializá-lo, inibe um pouco a questão artística das pessoas. E alguém até pode ter preconceito. Talvez isso que esse jovem Israel está falando tem a ver com um pouco disso, e as pessoas repelem um pouco a questão da arte, não é? Mas quando bem compreendido, nós não temos nenhum problema, nenhum dilema, não é? Deus ama o que é belo, Deus é um artista, e nós já vimos isso nos outros blocos do programa, não é? E o mandamento, lá o segundo mandamento da lei de Deus, de Êxodo 20, em nenhum momento ele está impedindo você de ser criativo, nem Deus e nem nós. Em nenhum momento ele está impedindo você de pintar um quadro, ele não está de tirar uma fotografia, não é, da sua família, por exemplo, de enfeitar a sua casa ou de ser um arquiteto, alguma coisa. O que o mandamento exatamente proíbe? É fazer para adorar ou fazer para venerar. E aí tem um contexto religioso, um contexto de adoração. Não tem nada a ver com eu ter um quadro bonito na parede, não tem nada a ver com eu ter uma fotografia, não tem nada a ver com eu esculpir alguma coisa em barro, ou em argila, ou em sei lá no que. Mas às vezes as pessoas confundem. É um mandamento bem específico. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Não é? E isso fazendo, nós vamos retirar esse preconceito que existe contra as artes. As artes são dons de Deus também, desde que usadas, logicamente, para eles. Sim. Porque com o advento do pecado, os artistas também passaram a produzir coisas que não honram a Deus. Não é? Então não podemos dizer que toda arte vem de Deus. Toda arte ela é apoiada por Deus. Tem o selo de aprovação. Tem o selo de aprovação de Deus. Céu, né? Toda a inspiração vem de Deus, toda a motivação vem de Deus, não é? Você pode ser um bom músico e esse dom quem lhe deu foi Deus, todavia você pode produzir para alguém que não seja Deus. Para o outro lado, né? Para o outro lado. Isso é perigoso mesmo. Isso é muito perigoso. Agora, dentro do contexto cristão, pastor Lorival, dentro do contexto das comunidades cristãs, das igrejas, o senhor acredita que tem havido, assim, de repente, algum preconceito com relação àquele jovem cristão, aquele irmão, aquela irmã, que queiram exercer esse dom artístico, quer seja para música, ou para pintura, ou para outro tipo de arte? Tem havido um preconceito dos cristãos com relação a esta classe? Não, eu imagino que não. Até mesmo eu acho que é um incentivo, né? Se eu percebo alguém que tem um dom para música, né? Incentivá-lo para que ele possa se tornar um bom músico, aperfeiçoar os dons, estudar em conservatório. Eu acho que isso faz parte também de nós querermos o bem do nosso próximo, do nosso semelhante, né? Quando eu percebo lá no meu campo um jovem que tem o dom de pregar, eu o incentivo a ser um pastor, né? E usar esse dom, né? E se tornar um pastor para ser um grande pregador, um grande evangelista na causa de Deus. Então eu penso que não existe esse tipo de preconceito, não, né? Muito pelo contrário, os artistas são bem admirados, né?
Quando nós percebemos que na igreja tem um artista, nós até o incentivamos, né, e o motivamos. Devemos valorizá-lo. Valorizá-lo. Talvez o maior problema, pastor, esteja na questão de para quem eu estou fazendo esta arte. Quer dizer, quem eu estou glorificando com esta arte. Não é? Por isso que alguns cristãos às vezes têm preconceito com esse tipo de coisa, porque às vezes a pessoa está direcionando o produto desse dom de Deus, desse lado errado, artístico, né? Para algo errado. Então há o preconceito realmente. Não é? Mas no demais, por exemplo, você toma na igreja, quem faz uma ornamentação bonita na igreja, no templo, não é uma arte, não é uma forma de se expressar. Exato. E aquilo ali é para Deus. Exato. Não é? É para honrar e glorificar o nome de Deus. Então não podemos ter nenhum preconceito. Ao contrário, devemos incentivar, motivar as pessoas que trabalham nessa direção. Porque isso também é pregação do Evangelho. Porque isso também ajuda na salvação de pessoas. Porque as pessoas, por exemplo, ao ouvirem uma boa música, elas podem ser tocadas. E elas são tocadas pelo Espírito de Deus. É um instrumento de Deus para levá-las à salvação. Exatamente. Agora, dentro do nosso manual de estudos, e você sabe que você pode sempre baixar esse conteúdo entrando no blog do programa Lições da Bíblia, nós temos aqui um item interessante, Deus como autor. Um autor de um material literário, um gênero literário. Então, isso também entra no campo artístico, pastor Moisés? Embora literalmente Deus não escreveu nada, ou alguém chega a dizer que Deus escreveu os 10 mandamentos, né? Mas indiretamente, claro, humanamente falando, indiretamente, Deus escreveu a Bíblia, não é? Que é um livro com mais de 40 autores humanos usados e motivados pelo Espírito Santo de Deus, que com gêneros literários diferentes. E quem estuda a Bíblia sabe da beleza que é estudar a Bíblia de um ponto de vista literário também. Não é? Você toma as epístolas de Paulo, você toma o Apocalipse, você toma os livros históricos do Velho Testamento, você toma os Salmos, e você vê uma diversidade. Então Deus também é um autor muito produtivo, eu diria, e diversificado, não monótono, não cansativo. Eu gosto de pensar naquele texto do pastor Lorival de Hebreus 1, onde a Bíblia diz assim, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras. Deus também Ele não é rotineiro, né? Não é rotineiro e não é um autor monótono. Você não se cansa de ler. Exatamente. E da mesma maneira que ele se preocupou, pastor, ele como arquiteto, né, com a construção do templo, ele também tem a preocupação no aspecto literário, né? Entra aqui a revelação e a inspiração. Ele também tomando todo o cuidado para que o que fosse importante para o homem, para a sua salvação, pudesse estar ali. O estilo, né? O estilo. Né? Os mais de 40 autores da Palavra de Deus, cada um com seu estilo, com a sua característica. E por que será que ele usou vários estilos? Para atingir várias mentalidades, vários tipos de pessoas. Porque a Bíblia foi escrita num período de pelo menos 1.500 anos, entre o primeiro e o último livro. Então, houve uma evolução do pensamento, houve uma evolução dos costumes, mudanças, e então Deus colocou ali vários estilos justamente para atingir vários estilos de pessoas. E isto valeu para os que receberam primeiramente a palavra de Deus lá, e serve para nós também hoje. Não é? Então, por exemplo, há pessoas que gostam de ler os Salmos, há pessoas que gostam mais da narrativa dos Evangelhos. Exato. Devemos ler a Bíblia toda? Eu acho que o ideal é começar a Bíblia inteira. Mas nos atraem os vários estilos do mesmo autor que é Deus. Por exemplo, o livro do Apocalipse é um livro que preza muito pela estética também, né? Da sua forma literária também, não é, pastor Lorival? Quando nós falamos, a palavra falada, ela tem um peso. Porém, quando eu escrevo algo, aquela palavra passa a ser um documento. É verdade. Né? E Deus, o escrever torna o homem exato. Exatamente. Se ele só falasse, olha, Deus ele sabe o final desde o princípio, né? Ele conhece o fim desde o princípio. Se ele só falasse, quem sabe as suas palavras se perderiam no tempo. Mas ele se preocupou em escrever aquilo que ele precisava apenas falar, né? Mas ele colocou por escrito para que chegasse até nós. Para chegasse até nós, não se perdesse no tempo. Talvez por mais um atributo dele, ele é exato, né? Ele é exato. Ele é exato. Interessante essa característica, né? Como Deus é completo. O mais interessante aqui também assim que Deus não chega para o homem assim e mostra onde está o tesouro. Ele dá o mapa, né? Para chegar lá, né? Você vai encontrar o tesouro, mas eu vou te dar o mapa, né? Sabe? Está aí na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E como o ser humano ele é diferente, cada ser humano é diferente um do outro, né? Tem os estilos literários, né? Para alcançar
os sensitivos, né, Você falando aí da questão das pessoas que são presas pelo ouvir ou pessoas presas pela visão. Você toma, por exemplo, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro tremendamente audiovisual. Exato. Porque várias vezes a gente observa que João diz assim, eu ouvi. E várias vezes, logo na sequência, João diz, eu vi. Às vezes ele está falando do mesmo personagem. Ele ouve um e vê outro, mas é o mesmo personagem com duas representações tempo, né? Diferentes. É o caso do capítulo 5, verso 5. É o caso do capítulo 21, lá da Nova Terra. Você percebe assim que Deus colocou ali algo que atrai os que gostam de ver, mas ele também colocou ali algo que atrai os que gostam de ouvir. Daniel tem um pouco disso também, só que é com menos complexidade literária, mas também como se fosse um audiovisual, né? Aquela questão vendo e cenas e animais, e é uma coisa maravilhosa. Para a gente fechar o programa, como é que vocês veem aí a questão de mais um aspecto de Deus como artista, agora Deus como escultor? Dentro dessa visão artística, Deus como escultor. Como é que vocês veem isso? O pastor Lorival, vamos começar contigo aqui. Nós já estudamos ele como oleiro, né? Mas agora, nessa última parte, ele como escultor, né? E aqui eu vejo Deus como artista esculpindo não apenas o aspecto físico, mas especialmente o aspecto do interior do homem, o caráter do homem. E ele quer fazer isso como ele quer restaurar, né? E para esculpir, muitas vezes o artista ele tem até que cortar, quebrar, né? E muitas vezes, para que ele possa alcançar o homem, o modelo que ele deseja, ele precisa cortar algumas partes daquele ser humano, né? Assim como aconteceu com Maria Madalena e a mulher samaritana, né? Entende? Que ele, para moldá-lo, para trazê-lo para junto de si, ele teve que ser um escultor, tirar algumas partes para que ela pudesse ficar melhor e mais completa. Tirar da pedra bruta aquela obra-prima, né? Exatamente. Nós temos que voltar lá para o primeiro conceito, que foi Deus como oleiro, e voltar para a criação. Ou seja, Deus criou o ser humano perfeito no seu aspecto físico, mental e especialmente espiritual. Mas no aspecto do pecado, ou entrando no pecado, o homem estragou essa obra-prima. Ele deslustrou este quadro bonito que Deus havia criado. Então Deus agora precisa retrabalhar, ou trabalhar de novo. Isso nós chamamos de redenção. Deus vai comprar esse ser humano de novo para ele, através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quer dizer, os atos de Deus, os atos salvadores de Deus entram em ação. E isso seria, assim, simbolicamente uma forma de dizer que Deus está esculpindo um novo ser humano, né? Porque a Bíblia fala que nós agora, depois que encontramos a Cristo, somos uma nova criatura. Na verdade, nós somos uma nova escultura de Deus. Nós somos um novo vaso de barro que foi remoldado, reprocessado por Deus, transformado ou recriado à sua imagem e semelhança. Essa é a ideia bíblica. Que bênção. Para alguns seres humanos, Deus precisa apenas limpá-lo, passar o pincel e limpá-lo. Para outros, ele precisa trocar a peça, substituir. E para outros, ele precisa transformar completamente, né? Que haja uma mudança completa, uma transformação por inteiro, né? E ele é o grande escultor, ele é o grande né? escultor, por excelência, por excelência, é o nosso grande escultor. Meus amigos, nosso tempo acabou. E preciso encerrar o programa. Eu quero que vocês deixem uma mensagem com os telespectadores. Vamos começar com o pastor Moisés, depois o pastor Lorival. Eu queria agradecer o fato de estar no programa e exaltar esse Deus criador, esse Deus artista, e deixar com cada telespectador a mensagem de que o escultor divino, o oleiro divino, ainda continua agindo. Eu oro todos os dias para que Deus faça isso na minha vida, e eu oro para que Deus faça isso também na sua vida, que o divino oleiro possa produzir um vaso que seja um vaso de bênçãos e de salvação, e que seja um vaso de fato novo para Deus. Pastor Moisés, muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação aqui no programa Lições da Bíblia. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério lá no Rio Grande do Sul. Pastor Lorival, sua mensagem também. Me chama a atenção esse Deus artista. Pastor Lanza, você percebe que na natureza não existe a forma
quadrada, né? Pode perceber, não existe, Deus não criou nada quadrado, né? Tudo, olha o nosso dedo, as unhas, uma planta, a folha, não tem essa forma quadrada, mas ela é perfeita, e ela é bela, e ela é bonita, né? E a coisa mais bonita é o ser humano. E mesmo depois do pecado, que obliterou essa obra magnífica do artista Deus, ele veio para ser o oleiro, para restaurar, para esculpir uma nova a imagem dele nesse homem caído, né? E Deus, artista, veio e morreu na cruz para salvar esse ser humano. O valor que os céus dão para o ser humano, né? E um dia nós vamos ter o privilégio de viver com esse Deus, né, por toda a eternidade. Amém. E aqui é o convite que eu faço a todos os telespectadores, né, para que nós não possamos perder essa oportunidade de um dia viver perto, bem próximo, né, entreter intimidade e comunhão com esse grande artista que é o nosso Deus, né? Amém. Pastor Lorival, muito obrigado aí pela sua participação. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério lá no Paraná. Obrigado pela sua audiência. Eu quero convidar a todos para uma oração agora. Pai querido, obrigado por esta visão maravilhosa de um Deus eterno que tem o seu lado artístico tão maravilhoso, tão destacado, e que nós possamos reverenciá-lo cada vez mais e mais por essas características maravilhosas por Jesus. Amém. Amém.